Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre, luvas ou qualquer outro tipo de acessório. Já pensou você conseguindo fazer quiltings maravilhosos como este daqui, como este daqui, como este daqui, em um curto espaço de tempo? Sim, isso é possível, e é possível você fazer sem precisar mexer em nada da sua máquina. Tem muita gente que me pergunta: Bia, o meu problema é que eu não domino a velocidade do quilting. Mas com o straight quilting isso não existe, porque straight quilting e quilting fácil são sinônimos. Como assim não existe? Simples, você já costura? Você já sabe fazer costura reta? Você já tem uma máquina de costura que faz costura reta? Não importa se a sua máquina é mecânica ou eletrônica, se ela é doméstica ou uma máquina industrial, se ela é uma máquina nova ou se ela é uma máquina antiga. Se você tem uma máquina de costura e se você já domina a costura reta, você está a um passinho de fazer o straight quilting. E por que você não começou ainda? Simples, você ainda não está quiltando porque você ainda não tem um método, mas eu estou aqui para resolver este teu problema. Sim, em breve nós teremos a nova turma de straight quilting. Straight quilting é uma técnica que eu criei porque eu tinha um sonho, o sonho de aprender a fazer quiltings lindos. Eu queria fazer um quilting lindo, mas eu queria poder fazer de forma fácil. Eu já tinha tentado fazer o quilting livre diversas vezes, mas sempre era um fracasso. Sempre a linha embolava, sempre arrebentava o meu fio, os pontos ficavam todos inconstantes. Uma hora era um ponto grande, outra hora era um ponto bem pequenininho. E eu sempre ficava frustrada. E toda vez que eu tinha que pegar o meu desmanchador de costuras para desfazer aquele quilting era um sacrifício, porque o ponto ficava tão apertadinho que eu preferia pegar e largar o trabalho de lado. E daí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a treinar em tecidos, em pedaços de tecido. Eu montava o sanduíche, fazia uma camada de manta, montava tudo certinho e ia treinar. Mas foram vários tecidos que eu acabei jogando fora. Esse daqui eu guardei só para mostrar para vocês que sim, eu tentei durante anos fazer o quilting livre. Só que ninguém queria me ensinar. Toda vez que eu me matriculava num curso ou que eu ia em algum ateliê para aprender o quilting livre, a professora olhava para mim, olhava para minha mão e falava: ah, infelizmente para o quilting livre você precisa das duas mãos. Bom, eu não nasci com as duas mãos, eu nasci com uma deficiência. Eu queria aprender a quiltar, então se ninguém iria me ensinar, eu iria criar minha própria maneira de quiltar. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi exatamente assim que nasceu o straight quilting. Nessa época eu já dava aula de patchwork fazia muito tempo. Fazia anos que eu já ensinava costura criativa e patchwork. E quando eu comecei a postar os meus quiltings, todo mundo começou a me procurar e falar: Bia, seus quiltings estão fenomenais, aonde que você aprendeu a quiltar? Com quem você aprendeu a quiltar? Seus quiltings são diferentes de tudo que eu já vi. Sim, porque eu fui estudar. Eu passava horas na biblioteca local da minha cidade de Boulder, estudando tudo quanto era livro de costura, de quilting. Eu estudava, eu olhava, eu lia e relia. Afinal de contas, o que é o quilting? O quilting nada mais é do que essas costuras que nós fazemos para unir o topo de um projeto, a camada de manta e o forro de um projeto. Então, não importa se a gente faz com o pé de quilting livre, com o pé de costura reta, se a gente faz o quilting à mão, todas as costuras que forem unindo as camadas de tecido, eu comecei a mostrar como era gostoso criar, fazer qualquer desenho que a minha mente imaginasse, transformar em arte e, por que não, colorir. Eu comecei a perceber que os meus quiltings tinham um diferencial, que a minha técnica, que a minha maneira de quiltar era libertadora. Libertava qualquer pessoa que quisesse aprender.
Sim, naquele momento eu percebi que a minha jornada era muito maior, que eu precisava ensinar, porque eu sabia que assim como eu, existiam milhares de outras pessoas que tinham a mesma dificuldade. A dificuldade não estava por eu ter nascido com uma deficiência física, a dificuldade era porque o quilting livre realmente é difícil. Tem um monte de regras, tem um monte de truques, tem um monte de macetes, de coisas que você precisa fazer e que ninguém te conta. Uma delas é, ninguém te conta que você precisa regular a sua máquina para quiltar. Sim, você escuta, você vê todo mundo dizendo que é só colocar o pezinho de quilting livre, que você só precisa de técnica e um pouquinho de treino. Mas na verdade não é isso. A máquina de costura, ela foi feita para fazer costuras e não para fazer o quilting. Não quer dizer que você não possa usar a sua máquina de costura para fazer o quilting. A única coisa é que se você for usar a sua máquina de costura para fazer o quilting, você precisa fazer os ajustes ideais para ela trabalhar perfeitamente para o quilting. Sim, as máquinas hoje em dia elas são modernas, até mesmo as máquinas antigas. Se você conseguir adaptar o pezinho de quilting livre, isolar os dentinhos, você consegue fazer o quilting livre nas máquinas antigas. Mas antes você precisa fazer o ajuste ideal, para não fazer mocoiô, para não fazer nada embolado embaixo. Mas é muito mais complicado. Por que você vai complicar se você pode simplificar? Após alguns ajustes na máquina, eu consegui fazer isso aqui, mas eu preciso treinar muito. Sem contar que fez mocoiô. Qual que ficou melhor? Você conseguiria fazer esse quilt com um pad quilt livre? Eu não. Esse é meu quilt livre. Esse eu fiz com pad quilt livre. Assim meio deformadinho, né? Esse é o quilt com straight quilt, a técnica da Bia Vidal. Legal, né? Ver que elas conseguiram. E por que você não vai conseguir? Por que com você vai ser diferente? Eu já tenho mais de 500 alunas que conseguiram se libertar do medo de quiltar. Por que com você vai ser diferente? Você já pensou você conseguir pegar um simples tecido, usar uma linha comum e transformar o seu tecido numa verdadeira obra de arte feita com muito amor? Agora, você já imaginou você fazendo isso com uma linha especial? Sim, aquelas linhas que são temidas por quase todas as artesãs que fazem o quilting, que tentam fazer o quilting. Essas linhas especiais, elas são mais sensíveis, elas arrebentam e embolam com mais facilidade. Mas você está vendo alguma imperfeição nesse quilting? Não, né? Sabe por quê? Porque eu usei a técnica de straight quilting. Sim, straight quilting é tão simples quanto costurar, porque de fato é isso que nós estamos fazendo. A gente não está mexendo na nossa máquina de costura. A gente não está trocando o pezinho de costura. A gente está apenas fazendo lindos trabalhos com a máquina de costura, exatamente como ela foi criada e projetada para fazer. Ela foi criada e projetada para fazer costuras, e é isso que nós estamos fazendo. Mas a gente está fazendo lindas costuras. E por que eu faço isso? Simples, porque eu sofri quando ninguém quis me ensinar. Eu sofri tendo que aprender sozinha. Foram anos treinando e tentando, até eu me sentir segura de dizer, hoje eu quilto qualquer coisa. Hoje eu posso fazer qualquer projeto de quilting. Hoje eu consigo ensinar qualquer pessoa a quiltar. Todas as minhas alunas, até mesmo as que moram lá do outro lado do mundo, conseguem. Por que com você vai ser diferente?